dando início agora na maior jornada que a gente vai ter pela frente na nossa vida, que é a de reeducar o mercado de freelancing e trazer uma nova geração de pessoas que sabe se posicionar, sabe vender o próprio serviço e também sabe ouvir o que está ao seu redor. Porque o que a gente mais encontra hoje no mercado são pessoas que estão completamente perdidas, sem rumo e abraçando qualquer coisa que aparece pela frente. Não consegue olhar para o lado, não consegue olhar para o amiguinho e ver, talvez isso daqui dê certo. E é para isso que a gente está aqui, compartilhar a nossa experiência dentro do mercado digital e ajudar as pessoas ou que ainda não estão ou que pretendem estar dentro desse mercado no futuro. Afinal, todas as coisas que acontecem no planeta Terra estão levando as pessoas para o marketing digital, seja inteligência artificial ou a guerra no Irã. Tudo leva a essa resposta. Afinal, todo mundo quer praticidade, trabalhar de onde quiser e também ter uma fonte de renda estável sem precisar prestar contas, pessoal. Isso é o sonho e é algo que a gente vive há mais de 3 anos. E é algo que a gente tem autoridade hoje para compartilhar com vocês e também aprender um pouquinho mais com vocês que estão aí do outro lado, para passar um pouquinho da tua percepção de mercado, as soluções que você encontrou para o seu nicho e também escutar um pouquinho sobre o que a gente tem para falar, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E a gente veio aqui nesse vídeo agora para discutir um termo muito importante que recentemente a gente fez uma pesquisa dentro dos nossos meios de comunicação, onde a gente queria ver como é que estava o mercado de freelancer. E para tu ter ideia, a gente ouviu mais de 200 freelancers e todos não, né? A grande maioria deu essa resposta pra gente. Vini, eu não bati nem 3 mil reais de faturamento e eu já tô nesse mercado há meses. O que eu faço? E um problema em comum que a gente encontrou de todas essas pessoas que responderam o nosso questionário é um probleminha que muitas pessoas deixam passar batido nas suas operações, que é o ICP. O ICP, para quem não sabe, é o seu cliente ideal e realmente no começo é muito difícil você encontrar um cliente que entre no mesmo ritmo do que você está trabalhando. Você vai começar com clientes que vão estar pagando mais barato e tá tudo bem, porque você também vai estar aprendendo junto com esses clientes. Mas existe um método bem simples, na verdade é um passo a passo que a gente aprendeu com o tempo, que você consegue encurtar esse caminho que você levaria para chegar no seu ICP, que é o seu cliente ideal. E é isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo aqui, né, Vini? Exatamente, Gabriel. A gente chegou aqui em um consenso de qual é o jeito mais saudável, né, da gente encontrar o ICP sem limitar a tua prestação de serviço, ou seja, quando tu estiver trabalhando, tu não fique trabalhando para 0,1%. O foco é 1% de um público já é o suficiente para tu ter recorrência, entregar um bom produto e conseguir boas indicações, tu conseguir trabalhar com um jogo de cintura dentro do mesmo nicho, né? O primeiro passo que a gente acha vital para iniciar esse processo de validação de ICP é a gente identificar o teu segmento. Obviamente, né, quando a gente vem falar de edição de vídeo, design, produção de sites, a gente é quase que impossível se limitar a um segmento. Porém, a gente precisa exigir um padrão, pessoal. Não tem como a gente só ir aceitando qualquer trabalho porque tudo é dinheiro. Não. A gente, obviamente, no começo aceita um pouco mais, porém, assim que a gente consegue identificar um lado de predominância onde a gente sai bem, trabalhando para esse cara aqui, eu entreguei algo muito bom, cara. Pronto. Isso daí é o que tu é bom em fazer. É o teu ICP. É um cliente que tu vai olhar pra ele e ele vai olhar pra ti e falar, cara, eu gostei do que tu fez, eu vou te indicar. Pronto, aí tu achou um tipo de ICP. Nenhum tipo de business tem só um ICP, pessoal. A gente tem um ICP que é mais barato. A gente tem um ICP que é mais caro de alcançar, porém te traz mais resultado. Então é isso que eu estou querendo te dizer. O ICP não vai tirar clientes, ele vai te trazer uma forma de chegar melhor nos seus clientes. Por quê? Porque tu já sabe com quem tu está falando. Não é sobre tu ter um funil pré-moldado para tu mandar o mesmo para todas as pessoas. Eu até sou um pouco contra isso, para ser bem sincero. Eu não gosto de funil pronto. Eu gosto de eu mesmo ir lá, trocar ideia com o cara, fazer uma reunião com ele, ver o que está atazanando a cabeça dele e baseado nisso a gente traz uma solução, entendeu? Então essa que é a visão necessária, pessoal, a gente tirar essa ideia de que o marketing é algo simples, a gente tem que ter estratégia por trás de cada um dos passos. O próximo ponto que a gente tem que bater para a gente estruturar um bom ICP é o porte. Qual que é o teu porte atual de operação? Qual que é o tipo de cliente que tu pode atender? Por exemplo, eu no início da minha agência queria atender os caras que precisavam de 50, 100 criativos por dia.
Mas eu não podia, porque eu tinha um funcionário, eu e a minha mulher trabalhando. Eu não conseguia atender esse cliente e atender outra pessoa. Obviamente, se eu tivesse um cliente desse, eu não precisava de mais nenhum. Porém, um cliente como esse exige de uma estrutura maior, ele exige relatórios, ele exige um pessoal para dar conta se caso alguém falte. Então, tu percebe que conforme tu vai aumentando a tua régua, tu vai, obviamente, aumentando a estrutura necessária para atender esse tipo de cliente. Então, é muito importante a gente frisar isso. Reconheça o porte atual da tua operação, entenda o que você pode entregar para uma pessoa e tenha jogo cintura, né, pessoal? A gente tem que saber trabalhar com o que a gente já tem. A gente não pode também se filtrar a só um tipo de ICP porque tu sabe vender, porque tu sabe entregar. Não. A gente tem que se manter evoluindo. Então, observa os teus erros até com o teu cliente ideal e melhora ele no próximo. Um ponto também muito importante que a gente tem que trazer aqui é a questão da localização. Então, aonde esses clientes eles estão localizados? Aonde que eu preciso buscar esses clientes? Lógico que para quem trabalha de maneira nacional ou até internacional, esse é um ponto que não vai caber muito bem. Mas quem trabalha, por exemplo, como filmmaker, quem trabalha como tráfego pago regional ali na sua cidade, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração também. Outro ponto que a gente não pode deixar de lado é a questão da maturidade. Então a gente precisa entender em que estado que está esse cliente. Se esse cliente ele tem um investimento mais alto para poder começar esse projeto dele, ou se esse cliente, por exemplo, está começando do absoluto zero, às vezes não tem nem muito conhecimento, muito know-how sobre aquilo ali. Tudo isso a gente precisa pegar, pois são informações do cliente, a gente vai usar isso a favor dele mesmo numa call, por exemplo, quando a gente for oferecer algo útil para ele. Exatamente. A maturidade é um ponto vital de se ter conhecimento quando tu está fazendo uma venda. Afinal, é o que vai determinar o nível da tua comunicação, a postura que tu vai ter dentro da call e até mesmo o ego que tu tem que carregar na hora de fazer a tua venda. Afinal, quando tu está vendendo para um cara que já tem resultado, já tem dinheiro, já tem estrutura, o teu ego ele tem que ficar lá embaixo. Ele tem que sentir que tu é um súdito e ele vai te dar a oportunidade de trabalhar para ele. Agora, quando tu tá vendendo para um cliente que nunca nem subiu uma campanha, tu é o cara mais foda do planeta Terra, tu é o cara que vai abrir a mente dele, o cara que vai revolucionar a vida dele. Então, aí vai do que a gente falou anteriormente, jogo de cintura, entender o lugar que tu tá e comunicar de acordo. Outro tipo de identificação de padrão que também existe, só que se difere um pouco da anterior que a gente trouxe aqui no vídeo, é que a anterior era mais voltada para o B2B, quando tu é uma agência, um freelancer, querendo vender ou para uma empresa, ou para outra agência, realmente para alguém ali que já tem uma estrutura para receber as tuas demandas, os teus serviços e já entende disso. Agora, a gente tem outro tipo de ICP, que é quando a gente vai vender para o customer, que é o cliente final, o B2C. E daí agora a gente entra em 3 pontinhos que são vitais para a gente conseguir trazer essa diferenciação e ainda assim vender para essas pessoas, conseguir identificar, comunicar da maneira certa e ainda assim trazer uma conversão alta, que é o nosso objetivo, vender high ticket, pessoal. A gente consegue sim trazer sustentação para dentro de um negócio com pequenas vendas, porém tu sabe que tu vai ficar preso no trabalho, tu vai ficar preso dentro do escritório trabalhando sem parar, porque venda barata traz cliente barato. Então a gente visa as vendas altas, os clientes que pagam bem, e isso existe também no meio B2C, tá? Onde a gente encontra afiliados que já deram certo em outros produtos, a gente encontra pessoas em transição de carreira que já trabalham com algum trabalho que dá uma renda um pouco a mais, ou também pessoas que já estão nesse meio e nunca se sofisticaram, nunca escalaram o suficiente para virar o B2B. Então, para esse tipo de gente, a gente tem a primeira característica, que é as características demográficas, o clássico, né? Idade, gênero e localização. Isso é mais um parâmetro geral que a gente traz para tu conseguir ter uma média do teu lead ideal. O meu, por exemplo, não é nem um pouco direcionado para isso, porém eu sei que o meu público majoritariamente são homens, mais de 20 anos e menos de 60. Onde eles estão? Em todos os lugares do Brasil e do mundo também. Então isso não me limita nem um pouco. Outro ponto que é muito vital, quando a gente começa a pensar no teu ICP B2C, é o momento que ele tá, ou a dor que ele tá sentindo. Isso tudo, pessoal, é treino, tá? Eu não vou falar para vocês que existe uma fórmula de tu entender qual que é o momento e a dor ideal daquele produto, daquele cliente, no caso, né? Tu entender o momento que ele tá através de perguntas estratégicas. Me fala, como é que foi as tuas outras experiências com outras agências fazendo isso que eu faço? Me fala, como é que tá o teu negócio atualmente? Tu tá escalando? Tu já escalou alguma vez? Tu
Tu tem que fazer essas perguntas, pessoal. Nenhum cliente vai ficar receoso de te responder. Só que essas perguntas têm um valor absurdo para ti, porque é através delas que tu vai traçar o teu personagem. Tu vai traçar a pessoa que tu vai se tornar dentro daquela reunião, onde tu entende o tipo de pessoa que ele quer encontrar, o tipo de problema que ele quer solucionar, e logo em seguida tu vem matando uma por uma. Todos os problemas tu vem trazendo uma solução. Ah não, que eu tô aqui com um projeto há mais de 3 meses, já contratei 5 gestores de tráfego, ninguém deu conta, tive que demitir todo mundo. O que a gente consegue com isso? Cliente claramente instável, insatisfeito, não está faturando e precisa de resultado para ontem. Então qual que é o personagem que a gente entra numa situação como essa? Um solucionador de problemas. Esse tipo de cliente, ele não quer um cara cheio de ego, ele quer uma pessoa humilde, ele quer uma pessoa que resolva o problema dele e vá para casa dormir. Ele não quer um sócio, ele não quer um parceiro, nada. Ele quer um prestador de serviço que ajude ele. Eu, particularmente, não iria muito pra frente com um cliente desse. Porque um cara que já demitiu muita gente é porque ele tem certeza que o problema não é ele. E eu vou te dar um disclaimer, tá? 90% das vezes o problema é o cliente. Ele que não consegue reconhecer os erros dele, ele não consegue reconhecer que faltou um detalhe dentro da estrutura, ou às vezes ele quer tudo do jeito dele e o jeito dele não é o jeito que vende. Então tu entende, pessoal? Quando a gente vê uma pessoa que tá com muito problema, mas nunca é ela, pode ter certeza que vai ser ela. Então a gente tem que ter essa habilidade de identificar o cenário e entrar ali no meio do jeito menos nocivo possível para a tua imagem. Então, eu vou sim tentar vender para esse cliente, eu vou sim insistir nesse cliente, porém eu sei que quando eu fizer a venda, eu vou ter que impor os meus limites muito bem, eu vou ter que fazer um onboarding bem feito com esse cliente, eu não vou poder, aqui ó, fechamos, solicita a tua demanda por aqui, que já vai estar pronto. Não, eu vou precisar dizer a postura que ele vai precisar ter, eu vou precisar dizer a postura que a minha equipe vai ter com ele, para que a gente já deixe tudo claro. Por isso que é legal a gente trazer sempre um contratinho no meio de um trabalho B2C, porque o cliente ele sempre vai dar um jeitinho de ganhar mais. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado. Obviamente, isso vai de alinhamento, tu com o teu sócio ou tu com o teu próprio business mesmo, para tu saber a postura correta, né? Mas pessoal, pensem, sempre pensem, tá numa reunião? Pensa antes de falar, vai com calma, porque é tudo muito decisivo quando tu tá nessa hora. A tua reação para uma coisa que ele fala, a forma que tu se posta diante dele, a maneira que tu se mostra disponível para o projeto dele, tudo isso é extremamente importante para alguém que vai te pagar. Ele já vai ver na reunião a postura que ele vai ter contigo no dia a dia, ou a postura que tu vai ter com ele no dia a dia. Então, tudo isso daí são detalhes que fulminam para um bom cliente. Muitas das vezes esse cliente ia ser um bosta, porém, eu eduquei ele bem, eu falei o que ia acontecer em cada uma das etapas da minha metodologia, e assim foi. Por quê? Porque eu mantive o meu posicionamento. Isso é muito importante, pessoal. Eu nem sei descrever em palavras a importância de tu ter um posicionamento assertivo, tá? Mas eu acredito que, seguindo esses pontos, tu vai sim conseguir encontrar um ICP legal para tua operação, conseguir surfar entre os ICPs, porque dentro de todo esse mix de informações que a gente acabou de passar para vocês, é muito importante o treino, pessoal. Não adianta tu ter tudo isso daqui anotado, fazer as perguntas estratégicas e tu achar que já nas primeiras 10 reuniões tu já vai bem. Não, mano. Pode se preparar, tu vai passar vergonha, tu vai falar coisa errada, tu vai se culpar e tá tudo certo. Esse é o projeto padrão, é o processo padrão de qualquer pessoa que está entrando no mercado digital. Tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, acerto. Bum, 10 mil na conta. Então, é um acerto que tu dá, que tu acerta muitos, pessoal. Então, é entrar nesse ritmo, se focar só no seu projeto e meter marcha. É bem isso. E até justamente por isso que a gente resolveu trazer aqui alguns pontos, algumas dicas muito importantes, principalmente para quem está começando agora. A primeira e uma das mais importantes é justamente: não saia vendendo para todo mundo. Filtre o tipo de cliente que você vai ter na sua agência ou no seu projeto. Um dos maiores erros que todo mundo comete é achar que ter uma grande quantidade de clientes é algo bom. Pode até ser bom, desde que esses clientes sejam os clientes ideais para a sua operação. Nada adianta você ter um monte de clientes, mas esses clientes no final da conta
no final das contas só traz prejuízo. E quando eu estou dizendo prejuízo, não estou dizendo prejuízo financeiro, mas um prejuízo às vezes de desgaste emocional, um desgaste da sua equipe excessivo. Então você vai estar gastando muita energia com um cliente que não vai estar trazendo um lucro que deveria, um lucro tão bom assim. Então, quando eu falo para você filtrar bem o seu cliente, é você saber achar aquele cliente que você vai se dar bem e que vai haver um equilíbrio ali entre vocês dois, entendeu? Não vale a pena você ficar gastando energia demais com aquele cliente xarope que só literalmente gasta a sua energia, né? É ajuste atrás de ajuste, é melhoria. Não, que eu vi um negócio aqui que vai mudar tudo, cara. Não, muda aqui. Exatamente. Entendeu? Não, muda aqui que isso daqui vai dar certo. Ele sempre vai vir assim. Acha demais, sempre sabe mais do que você e sempre tem que ser tudo do jeito dele. Abre o olho, pessoal. Exatamente. Abre o olho, que é pelos cantinhos que eles vão comendo, consegue umas demandas a mais. Às vezes eles até rodam aqueles materiais que ele pediu ajuste. Por quê? Só para ter variação, mas para ti ele passa como um ajuste, por exemplo. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito esperto. Cliente é muito safado. Entendeu? Então, abre o olho, escolhe bem o pessoal que tu vai levar pra frente. E outro ponto muito importante também que a gente tem que esclarecer aqui é justamente sobre muitos freelancers que estão começando se embananam muito no começo, até em relação às demandas, mas justamente por causa dessa parada de que eu quero ter vários clientes. Beleza, tenha os seus vários clientes, mas você precisa de alguma forma saber organizar esses clientes na sua lista para que não haja confusão, porque você precisa entregar um resultado mínimo para esses clientes. E a melhor dica que a gente pode dar para resolver isso é que você tenha um CRM. Pode até não ser um CRM, um programa próprio, um programa tipo 100% feito por você no começo, mas use algum programa, nem que seja um Notion para você organizar, uma tabela onde você coloque os seus clientes, uma maneira que você deixe quais são os interesses dele para você oferecer um upsell, alguma coisa depois para ele comprar. Mas enfim, deixe organizado, não deixe os seus clientes soltos e de uma maneira que depois você nem lembre que você tem que chamar esse cliente depois. Isso não pode ser algo solto, beleza? Às vezes até uma planilhazinha de Excel, pô, tá ligado? Isso. Fechou um cliente bom, joga lá o nome dele, o produto, o contato, o que ele vende, entendeu? Para tu ter realmente o teu ICP personalizado. Tu vai ter um ICP personalizado dentro de um CRM, uma planilha. Hoje em dia tá muito fácil, né, pessoal? Hoje em dia com 2 prompts tu prepara um CRM pessoal aí para te usar e é muito simples, entendeu? Tu consegue ter organização, claridade e qualquer cliente vai perceber a tua organização com tu tendo a persona dele clara dentro de algum lugar. Tu entender realmente a dor dele e passando 3 meses tu entrando em contato para ver se ele tá bem, para perguntar do produto, perguntar da oferta, como é que foi, entendeu? Então, esse tipo de personalização vale muito dinheiro e pode ter certeza que qualquer cliente valoriza muito a organização. É isso aí. E a regra de ouro desse vídeo é justamente para você entender que o ICP ele não está aqui para limitar a sua quantidade de clientes, mas ele está aqui para te ajudar a filtrar os seus clientes, para que você tenha os clientes certos, os clientes ideais para sua operação e pare de gastar a sua energia com clientes que estão te puxando para baixo. Então é isso, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que esse vídeo aqui foi muito importante para você. Eu espero realmente do fundo do meu coração que alguns desses pontos, algumas dicas que a gente deu aqui possa ajudar na sua operação, na sua jornada como freelancer. E se você quer se tornar um freelancer de elite, quer aprender mais com a gente, ter mais conhecimentos como esse que você aprendeu nesse vídeo, você pode entrar no nosso grupo e ter acesso a lives gratuitas todas as semanas. Se inscreve. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e deixa aqui nos comentários se você já sabia o que é o ICP e se você já implementava isso na sua operação aí como freelancer.